Queridos, no culto da virada, eu iria falar sobre alinhamento e voltando de volta à essência, né? Que 2026 seria o ano do alinhamento e o ano de nós voltarmos à essência. E aí eu comecei a orar, Deus trouxe ao meu coração a vida do rei Josias. E a semana passada, eu ia ministrar, acabou não dando tempo de ministrar essa palavra no culto da virada. E aí eu deixei para ministrar nessa semana que passou e eu fui orar. E aí o primeiro tópico eu fiz uma mensagem. A primeira mensagem que eu ministrei foi: rompa com o pecado. Que Josias, ao assumir o reino, ele rompeu com a idolatria. Ele rompeu com o pecado. Por quê, queridos? Israel já estava decretado o juízo, o cativeiro babilônico sobre Jerusalém, sobre Judá, né? Sobre esse povo que havia pecado contra o Senhor, abandonado ao Senhor, substituído Deus por imagens de escultura. E quando se levanta esse rei, que se humilha diante do Senhor, que se prostra diante do Senhor, que rompe com o pecado dos seus antepassados, Deus ouviu a sua oração, Deus perdoou o pecado do seu povo, e enquanto ele viveu, não houve cativeiro babilônico, não veio cativeiro. E depois de 3 anos que ele morre, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor invade Israel. Então esse homem, por causa da sua fidelidade, por causa do seu alinhamento com Deus, por ele voltar à essência daquilo que Deus espera de nós, ele teve o privilégio de barrar uma tragédia no mundo espiritual enquanto ele reinou, enquanto ele viveu. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma vida alinhada com Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma vida alinhada com a essência da vontade e do propósito de Deus, ele tem o privilégio de ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Então a primeira coisa que nós vimos foi que ele decretou guerra contra a idolatria, decretou guerra, né, contra o pecado, e ele colocou o pecado para fora da sua vida, da nação de Israel. E hoje eu quero falar sobre a segunda atitude dele. A segunda atitude dele foi purificar o templo e restaurar o templo. De manhã eu falei reformar, mas depois eu estava meditando hoje, né, agora à tardezinha, estava meditando nessa palavra de novo, e aí o Senhor trouxe ao meu coração que não é reforma. Reforma você constrói parede nova, reforma você muda a fachada, reforma você torna o negócio mais moderno. Não, ele restaurou, foi uma restauração. Por quê? Ele não fez nada novo, ele simplesmente voltou lá na essência de como deveria ser cada item no templo do Senhor. E eu quero pensar um pouquinho com você, mas eu quero também ser bíblico, porque esse homem viveu em uma aliança, e nós vivemos em outra aliança. Esse homem viveu numa aliança, cujo a presença do Senhor estava no templo, num lugar chamado Santo dos Santos. E nós vivemos numa nova aliança, aonde nós é quem somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão na sua cabeça e diz assim, fala assim: eu sou o Santo dos Santos. Amém? Então a gente vai entender um pouquinho disso rapidamente aí, porque eu não quero deixar de ser aqui bíblico e coerente. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas capítulo 34, versículo 8. Amém? Glória a Deus. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maaseias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Somente esse versículo, tá? Agora nós vamos passar, eu quero ler com você também, 2 Crônicas 33, versículo 4, versículo 5. Fiquem atentos aí que tem bastante texto, tá? Para a gente entender o que Deus colocou no nosso coração hoje. Olha o que diz. Aqui esse versículo está falando do bisavô de Josias. E olha o que o bisavô de Josias fez. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanece para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais.
Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Josias, ele recebe o reino, e o reino que estava mergulhado em idolatria. O pátio aqui, né, chamado também na Bíblia Sagrada de átrios, né, o átrio, esse átrio era dividido em duas partes, até onde podia entrar o gentil, aonde podia estar os judeus, aí já adentrava no próprio templo, que somente sacerdote que podia entrar numa área que ainda não era o santo dos santos, tá? Então só para vocês entenderem. E diz a palavra de Deus que Manassés, bisavô de Josias, ele construiu altares a outros deuses no templo do Senhor, profanando o templo do Senhor, alterando a condição original daquilo que Salomão tinha construído, que já era predeterminado pelo rei Davi, que era o templo feito de pedras, mas era uma tipificação do tabernáculo que foi dado para Moisés em Êxodo capítulo 25. Então eu quero aqui colocar você dentro para que você consiga entender. Então o templo, querido, ele tinha sido desfigurado, ele tinha perdido a sua característica. O templo havia sido construído altares e outros deuses eram adorados. E, por exemplo, um dos deuses que foi adorado nesse período de Manassés era Baal. Por exemplo, Baal, como que era o culto a Baal? O culto a Baal, o sacerdote tinha sacerdotes, homens e sacerdotisas. E como que esse culto era feito? Com relações sexuais no altar. Então eles acreditavam que Baal, é um pouco feio isso que eu vou falar, mas é importante a gente explicar. Qual era a crença em Baal? Baal, quando se excitava, ele ejaculava sobre a terra, que eram as chuvas seródias que eles chamavam, e isso traria prosperidade sobre a nação, sobre a terra, e traria fertilidade. Azera era um tipo de esposa que Baal tinha. Sempre que você vai ver um culto a Baal, tem o poste sagrado de Azera, que era considerado a mulher. Tudo isso eram deuses dos cananeus, os cananeus que adoravam esses deuses, e também eram chamados de Baalins, porque em cada lugar se construía um altar para esse Deus. E Manassés, bisavô de Josias, por que eu estou rasgando isso aqui para você? Para você conseguir entender o tamanho da profanação que se estabeleceu sobre a casa do Senhor, sobre o templo do Senhor. E ele decidiu, querido, romper com o pecado. Preguei sobre isso semana passada, né? Ele decidiu romper com o pecado, mas o segundo passo foi restaurar o templo do Senhor, porque mesmo ele removendo os altares, esse templo estava abandonado aproximadamente mais de 70 anos. A última reforma feita nesse templo foi feita pelo rei Ezequias, que era o tataravô, pai de Manassés, que era bisavô do rei Josias. Então ele estava mais ou menos há 70 anos sem receber nenhum cuidado, sem receber nenhuma reforma, sem receber nenhum tratamento, sem receber nada. Estava abandonado. E quando ele quebra os altares, quando ele rompe com o pecado, quando ele liberta Israel, ele olha para o templo, o que ele vê? Um templo cheio de marcas. Marcas do quê? Do que os seus antepassados haviam feito. Embora ele tinha removido os altares, mas ainda existia resquícios daquilo que havia sido feito no templo, na casa do Senhor. Amém, queridos? Quantos estão conseguindo entender? Para a gente entender melhor, o templo, a Bíblia vai dizer que em Juízes capítulo 2, que nós vamos ver, por exemplo, Moisés, o tabernáculo, e Josué, ele carrega a risca aquilo que Moisés começou. Mas diz a palavra de Deus em Juízes capítulo 2, que quando Josué morreu, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Mais tarde a gente vai ouvir falar somente da Arca da Aliança, mas nós não vamos ouvir falar mais do tabernáculo, e não tinha templo. E quando Davi, queridos, ele tem acesso à Arca da Aliança, e ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém, no seu reinado, e quando ele estabelece a Arca da Aliança numa tenda, nós vamos ver isso em 2 Samuel capítulo 6, cujo o próprio Obed-Edom se torna o porteiro da Arca da Aliança, dessa tenda. Davi, ele se constrange, e ele diz: como que eu posso habitar em um palácio, enquanto a presença de Deus está habitando numa tenda? E quando Davi, ele começa a sentir isso, vem o desejo no seu coração de construir um templo, que era uma tipificação do tabernáculo que foi ordenado a Moisés lá no passado. Olha o que diz, por exemplo, Salmo 132, versículo 2 até o versículo 6. Ele disse assim, Davi:
Davi disse: ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, e não me deitarei, no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Davi está escrevendo uns salmos, e nesses salmos ele fala assim: eu não vou descansar enquanto um templo não for construído para Deus. Nasce no coração dele o desejo de construir um templo para o Senhor. Nos salmos de número 84, versículo 10, diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. É melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. Tamanho era o desejo do coração de Davi de construir esse templo. O versículo 1 do mesmo capítulo ele vai dizer assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e as andorinhas um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Uau, que lindo! Davi começa a sonhar com este lugar. Ele começa a gerar, ele fica grávido da construção deste templo. E a Bíblia vai dizer que Josias, quando começa a reinar, ele começa a reinar, mas antes de buscar o Senhor, ele começou a buscar saber quem era Davi. Porque é interessante que quando a gente fala assim, no templo se encontraram a lei do Senhor. E aí muitas pessoas pensam que essa lei do Senhor é a Bíblia. Quando está lendo lá, não é, deixa eu explicar para você. Esse texto que foi encontrado foi um manuscrito do livro de Deuteronômio. Vou pregar sobre isso semana que vem, porque Josias tinha nas mãos as crônicas. Josias tinha nas mãos o livro de 1º e 2º reis. O que era crônicas? Crônicas, todo rei, ele tinha um cronista. Um cronista era um cara hábil para escrever, e tudo que os reis faziam, ele ia escrevendo e registrando a história. Então quando ele assume o reinado, ele começa a estudar as crônicas do período de Davi, 400 anos atrás. Ele era o 16º rei, ele foi o 3º último rei. Depois dele só teve mais 2, e veio o cativeiro babilônico, e não houve mais reis constituídos em Israel. Então ele volta para trás, ele começa a buscar, e é interessante, querido, para quem que você olha. Se você começar a andar com alguém, e você começar a assistir o que aquela pessoa assiste, se você começa a ler o que a pessoa lê, eu quero dizer que você vai ficar apaixonado por aquilo que aquela pessoa é apaixonada. E se tem uma coisa que Davi era apaixonado, era pela presença de Deus. E ele começa a ver o quanto que Davi era apaixonado. A Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer, 1 Crônicas 29, do versículo 1 ao versículo 3. Antes de nós lermos esse texto, deixa eu colocar você dentro da história. Davi, diante de todos esses salmos que ele escreve, ele chega diante do profeta Natã e fala assim: eu vou construir um templo para o Senhor. E Natã fala assim: constrói, faz tudo o que está no seu coração. E aí Natã vai embora para casa, e quando chega em casa à noite, ele é visitado pelo Senhor. E aí o Senhor fala para ele: Natã, o que você falou para Davi? Para ele construir o templo para o Senhor, para ele fazer tudo o que estava no coração dele. E o Senhor disse: não, eu não quero que ele construa o templo. Você vai voltar lá e vai dizer para ele. Agora é interessante esse texto, porque Natã era um homem de Deus, irmãos. Então diz bem bonito assim: profetas também erram. Porque às vezes a gente vê um homem de Deus errar numa profecia, a gente parece que abre a lata do lixo, cata aquele homem de Deus e joga no lixo, porque ele está reprovado para sempre. O Natã errou, e ele volta no outro dia lá e fala: Davi, Deus mandou te dizer que você não pode construir o templo, que as suas mãos estão contaminadas com sangue, mas o seu filho, que vai herdar o seu lugar, esse vai construir o templo para mim. Esse é quem vai fazer
essa casa, essa habitação, para que eu possa habitar temporariamente, até que se cumpra aquilo que eu já tenho determinado, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Crônicas 29, deixa eu chegar aqui, do versículo 1 em diante, diz assim, 1 Crônicas 29, então o rei Davi disse a toda a assembleia, meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem, inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para o engaste, e ainda turquesa, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas, e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. E sabe, os próximos versículos vão dizer que Davi ofertou aqui em riqueza, só em ouro, e a Bíblia vai dizer que não era um ouro qualquer, que era o ouro de Ofir, aquele que tem naquela música lá, o ouro precioso de Ofir. Ele ofertou 105 mil quilos. Tem noção, irmãos? Sabe essas carretas de cana, né? Os irmãos que puxam a cana aí, se eu não me engano é 90 mil quilos, 80 mil quilos, 60 mil quilos, um caminhão desse que passa, vai destruindo o asfalto aonde passa. É ou não é verdade? A gente vai vendo aqueles caroços que vai levantando do lado, por causa desses caminhões que são pesados. Irmãos, era 105 mil quilos, era 105 toneladas de ouro puro, que Davi entregou da sua riqueza, de forma generosa. Continuando esse texto, Davi, a partir do versículo 13, ele vai escrever um cântico, e nesse cântico ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para poder ofertar para o Senhor, para a tua casa, tamanha riqueza? Eu não sou nada, Senhor, e tudo que eu tenho vem de ti, porque todo o ouro e toda a prata pertence ao Senhor, o Senhor é o dono de toda a riqueza. E eles arrecadaram muito material, e eles deixaram esses materiais preparados para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor, isso 400 anos antes de Josias. Ele foi impedido de construir, mas ele não foi impedido de arrecadar, ele não foi impedido de ofertar, ele não foi impedido de contribuir, ele não foi impedido de dar a sua contribuição, tipo assim: eu não estarei mais aqui. O Senhor já haverá de ter me recolhido para a glória, mas eu acredito que esse templo será lindo, que esse templo será maravilhoso. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? É lindo quando nós começamos a estudar sobre isso. É maravilhoso. A palavra de Deus, olha o que diz aí, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Davi diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente para como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, todas essas riquezas que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sabe o que é interessante? Que imagina, irmãos, um pastorzinho de ovelha, um pastorzinho que vivia, né, segundo aquela série que tem, se eu não me engano, tem 8 episódios só, assista lá que é lindo demais, na Amazon Prime lá, Casa de Davi. O texto leva a gente a entender que Davi era
foi gerado fora do casamento, então ele era um filho bastardo, e esse filho bastardo não podia nem ser criado na sua própria casa. Davi cresceu no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, um homem simples, um homem humilde, e o Senhor o engrandeceu, o Senhor o exaltou. Mas querido, Deus pode fazer isso, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia também vai falar de um rei chamado Uzias, que quando ele se tornou poderoso, quando ele se tornou rico, o orgulho tomou conta do seu coração. E quando o orgulho tomou conta do seu coração, querido, o orgulho, ele antecipa a queda, e ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso, e saiu de lá leproso, porque Deus o feriu. Agora Davi, ele estava olhando para dentro de si, olhando para a sua história, voltando para trás, voltando para a essência, se recordando dos seus pequenos começos. O grande problema é quando o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos eleva, o Senhor nos coloca em posição de honra, e nós nos esquecemos de quem nós somos, de onde Deus nos tirou, quem nós éramos antes de termos um encontro com o Senhor. Davi não, ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu sei que tudo que acontece comigo, nada vem de mim, porque eu não sou capaz de obter, eu não sou capaz de adquirir, é favor do Senhor. Nós éramos estrangeiros, nós éramos como os outros povos, mas pela tua infinita misericórdia, o Senhor me alcançou, o Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, e hoje eu posso fazer uma oferta com integridade, com amor e com fidelidade, e também com generosidade, porque tudo vem de ti, tudo que eu tenho é teu. Dê um glória a Deus aí pela vida de Davi. Amém, queridos? Não se perca. E é interessante que quando eu estou lendo esse texto, meu coração começa a queimar. Eu fico imaginando Josias, olhando para o seu bisavô, olhando para o templo, imaginando como foi o templo, como foi construído com tanto amor, com tanta fidelidade, com tanta generosidade, e agora o templo estava em ruínas. O texto vai dizer que era para tirar vigas, para reparar o telhado, havia rachaduras no templo, havia trincas, o telhado tinha vazamento, havia sinais de onde estavam os altares de idolatrias. E ele começa a se lembrar do coração de Davi, e a Bíblia vai falar que o Senhor encontrou em Josias o coração de Davi. Por isso que eu disse na semana passada, quem te inspira? Porque a Bíblia vai dizer que o bisavô de Josias, Manassés, que também era descendente de Davi, ele começou a reinar com 12 anos, e ele seguiu os passos de Acabe. Sabe quem foi Acabe? Acabe foi um dos maiores porcarias das Sagradas Escrituras. Um homem terrível, um homem covarde, um homem com vícios terríveis. E a Bíblia vai dizer que o bisavô de Josias, no lugar de servir o Senhor, imitando o seu pai, que foi um homem de Deus, começou a acompanhar quem não prestava. Mais Josias, ele voltou para as Sagradas Escrituras. Por que eu estou pregando sobre isso, queridos? Porque Josias buscava alinhamento, e não há alinhamento se nós não voltarmos na essência. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Não há alinhamento se nós não voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus, que a semana que vem eu vou pregar sobre isso. O terceiro ponto vai ser sobre as Sagradas Escrituras. Ele voltou o seu coração, ele não tinha encontrado ainda os livros, o livro da lei, mas ele estava lendo as crônicas, ele estava lendo a história de Davi, esse texto que eu estou lendo para você, e isso foi inundando o seu coração, de forma extraordinária. A Bíblia vai dizer, queridos, que no capítulo 6, de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41 e 42, apenas, Salomão termina o templo. E esses dois versículos que eu vou ler para você, é o término da oração de Salomão. E ele termina a sua oração mencionando a fidelidade, o amor e a paixão do seu pai Davi. Ele termina esses versículos, essa oração, olha aí. Depois nós vamos entrar no versículo 7, vai ler apenas 3 versículos. 41. Olha o que Salomão, quando terminou o templo estava concluído, estava tudo pronto, estava tudo preparado, mas faltava uma coisa: a presença de Deus. Casa de Deus sem a presença não tem significado, não tem sentido.
Agora levanta-te, olha o que Salomão diz, agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder, estejam os teus sacerdotes, vestidos de salvação. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembre-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. E ele conclui aí, capítulo 7, versículo 1 de 2 Crônicas. Olha o que diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Posso ouvir um glória a Deus? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Aleluia! Sabe, irmãos, que experiência! Mas sabe, quando a gente olha para esse tempo de avivamento que Salomão estava vivendo, é um paralelo com o que aconteceu em Atos 2, porque Salomão, os reis do Antigo Testamento, estavam na antiga aliança, mas houve uma nova aliança, e essa nova aliança foi conquistada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e a Bíblia Sagrada vai dizer, que quando Jesus suspirou e disse, Pai, a Ti eu entrego o meu Espírito, o véu se partiu de cima a baixo, o véu se rasgou. Sabe por quê? Porque Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Irmão, se Davi tinha ardente expectativa de ver o templo do Senhor, imagina se Davi estivesse aqui hoje, vivendo numa aliança maior, vivendo numa aliança extraordinária, que agora Deus não habita mais em templos de pedra, Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, Deus habita em mim, Deus habita em você, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito quando Jesus chega em Samaria. Evangelho de João capítulo 4, diz a palavra de Deus, que a mulher chega em Jesus, constrói um diálogo com Jesus, e ela diz, mestre, alguns dizem que é aqui que tem que se adorar, outros dizem que é lá em Jerusalém que tem que se adorar, quem está certo? E aí Jesus diz, está chegando a hora, que não será nem aqui, não será lá em Jerusalém, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo a ela, o véu vai se partir, o véu vai se rasgar, e quando isso acontecer, a primeira aliança se encerrou. Por que eu estou transicionando aqui, queridos? Porque se nós ficássemos somente na história de Josias, na reconstrução de um templo, o que nós estamos fazendo aqui é extraordinário. Mas a pergunta que eu tenho que fazer, como está o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós? A Bíblia Sagrada vai dizer, na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que são templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, que vocês são santuários de Deus? Quando a gente olha para isso, a gente vai ver uma transição. A gente vai ver, por exemplo, o autor de Hebreus, Isaías já anunciava isso. Isaías 66, versículo 1, diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu estrado, o céu e a terra é o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Deus está questionando uma crença ali. Deus está dizendo, vocês não estão conseguindo entender. Vocês não podem fazer uma casa de pedras e esperar que eu habite ali. Temporariamente, por causa do pecado da humanidade, Cristo operou nessa casa, habitou nesta casa, até que chegasse a casa permanente. A palavra de Deus vai dizer também, olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, quando ele entra no Areópago, e ele começa a debater com os sábios, com os filósofos, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. E começou a se desconstruir essa crença do templo, começou a se desconstruir. O autor de Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 7, versículo 12, o autor de Hebreus vai dizer assim, pois quando há mudança do sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei.
Posso ouvir um glória a Deus? Está conseguindo entender? Pastor, mas como assim? A Bíblia diz aqui que ele habitava no templo, mas agora a Bíblia está dizendo que não habita mais no templo, mas habita agora nas pessoas. Como assim? É porque a Bíblia está dizendo, querido, que quando muda o sacerdote, muda a lei. Porque no tempo do templo era no templo levítico, mas agora no tempo de Cristo é no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não dá tempo de explicar porque meu tempo já foi. Mas Jesus, Ele veio para ressignificar, Ele veio para trazer sentido, aquilo que tudo apontava para Ele, a Arca da Aliança apontava para Ele, o templo apontava para Ele, o sacrifício apontava para Ele, a Páscoa apontava para Ele, até que se cumpriu literalmente, o Cordeiro de Deus veio a este mundo, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aquele que tira o meu pecado, que tira o seu pecado, me torna digno de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. O nosso ano é ano de alinhamento, de voltar à essência. Mas não é mais com pedra, não é mais com reboco, não é mais com madeira, não é mais com colher de pedreiro, não é mais com serra, não é nada disso. Mas é tempo de nós voltarmos à essência. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrependerem, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Jesus está falando com uma igreja que havia perdido a presença e as pessoas estavam se movendo somente na religiosidade. Estava se movendo somente na performance. Sabe, irmãos, a pior desgraça que pode acontecer na vida de um cristão é quando ele não consegue mais ter relacionamento com Deus, ou quando a vida dele é somente uma casca, ou quando ele se torna uma pessoa como Jesus, quando olha para os fariseus e diz: raça de víboras, vocês são como sepulcros cariados, vocês são brancos por fora, mas são podres por dentro. É tempo de alinhamento, é tempo de voltarmos à essência, é tempo de sermos os cristãos que Jesus sonha que nós sejamos, cristãos verdadeiros, porque quando construíram o templo de Salomão, quando Salomão acabou de construir aquele templo, todo mundo quando chegava lá, ficava admirado pelo templo, imaginava o tamanho do Deus, porque era majestoso. Deixa eu dizer para você, querido, a sua vida como templo do Espírito Santo de Deus, denuncia o Cristo que habita em você. As suas atitudes como templo do Espírito Santo de Deus, fala para as pessoas, quando elas olham para você, elas dizem: aí está indo um grande homem de Deus, aí está indo um santo homem de Deus, porque é um templo do Espírito Santo do Senhor. Porque eu vejo o Espírito de Deus habitando e operando na vida dele. Quando a gente olha para esses textos, e a gente começa a refletir, a palavra de Deus vem ao nosso coração, e eu quero concluir. Josias removeu os altares pagãos do templo do Senhor. Tem templo do Espírito aqui, do Espírito Santo, sim ou não? E quantos altares já foi construído nesse templo que não foi para cultuar o Senhor? Quantos altares que nós fazemos, que nós entregamos aquilo que é satisfatório para a nossa carne, para os nossos desejos, para os nossos prazeres. Josias, ele destruiu aqueles altares que não pertenciam ao Senhor. Quais são os altares que precisam ser quebrados na sua vida?